ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o povo passando fome de Deus. A decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Muito bem, seja bem-vindo, PH. Muito boa noite para você. Tudo bem, PH? Tudo bem, Regina. Prazer em estar revendo vocês, esse povo lindo da Diocese de Teixeira que eu amo tanto. Muito bem. Prazer enorme ter você conosco na nossa Escola Vivencial de hoje. Boa noite, Marcos Paulo. Boa noite, Regina. Boa noite, PH. Paz e bem. Bem-vindos e bem-vindo principalmente PH, mesmo distante, muito presente da Diocese de Ilhéus, do GED de Ilhéus. Que alegria tê-lo aqui conosco. Muito bem. Obrigado, Marquinhos. Então, vamos dar boas-vindas aos nossos irmãos decolores da nossa diocese, também das dioceses vizinhas. Acredito que hoje nós teremos aí bastante decolores da Diocese de Ilhéus. Então, que todos sejam bem-vindos, que todos estejam se sentindo em casa. Fiquem à vontade para fazer alguma consideração, para fazer alguma pergunta. Hoje é dia 11 de agosto de 2020, mais uma escola vivencial virtual. Iniciaremos essa escola vivencial, como sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém.
que o Espírito Santo de Deus possa adentrar aos nossos corações, que possa ir tomando conta da agonia que nós tivemos no dia de hoje, dos afazeres, do corre-corre, e que nós possamos relaxar para poder ouvir o que o nosso querido PH tem para dizer para nós no dia de hoje. Nós estamos no mês vocacional e, mais uma vez, nós teremos aqui uma mensagem relacionada à vocação. Para iniciar, nós vamos ler um texto bíblico. Eu gostaria de convidar a todos que pegassem sua Bíblia em Colossenses, no livro de Colossenses, capítulo 3. Nos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Nós vamos lá em Colossenses 3, capítulo 3, versículos de 1 a 3, e depois nós vamos de 12 a 17. 1 a 6, 12 a 17. Isso mesmo. Então, seria assim: se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima e não às coisas da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele na glória. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno: a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revesti-vos da entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixas contra outrem. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas, acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados, a fim de formar um único corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo permaneça entre vós em toda a sua riqueza, de sorte que, com toda a sabedoria, vos possais instruir e exortar mutuamente. Sobre a inspiração da graça, cantai a Deus de todo o coração salmos, hinos e cânticos espirituais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com você, Marcos Paulo. Muito bem, boa noite, bem-vindos a todos vocês que pontualmente às 19h30, toda terça-feira, reservam um tempo da vida de vocês para ouvir
uma mensagem, uma live. E, neste caso, o Movimento de Cursilho, todas as terças-feiras, está aqui. Então, é com alegria que a gente acolhe cada um de vocês, a família Decolores, tanto da Diocese de Teixeira de Freitas, quanto de outras dioceses, mas também amigos que a gente acaba enviando o link para participar. Então, o que acontece? Toda vez que a gente pega a palavra de Deus, o que tem que vir em nossa cabeça é a palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento, seja os evangelhos, seja as cartas paulinas ou qualquer outro texto. O que tem que vir em mente na nossa cabeça sempre é a palavra de Deus não é um livro, uma ata que alguém escreveu num exato momento em que Jesus fez alguma coisa, ou disse alguma coisa, ou os outros livros. Então, sempre a palavra de Deus é algo que foi escrito depois. Né? Os evangelhos, por exemplo, o primeiro evangelho, o evangelho de Marcos, data lá o ano 40, 50, depois da morte de Jesus. O que isso significa? Tanto os discípulos quanto Paulo, para escrever para as cartas, faz memória daquilo que Jesus disse, daquilo que Jesus fez. Então, toda vez que havia uma necessidade na comunidade, um problema na comunidade, se recorria à memória da história que eles ouviram do próprio Jesus ou do próprio Paulo, e aí escrevia-se. Então, nesse contexto especial aqui de Colossenses, provavelmente a comunidade de Colossenses passava por alguma dificuldade, algum problema. Paulo não conhece a comunidade de Colossenses, ele não foi à comunidade de Colossenses. Paulo escreve provavelmente da prisão em Éfeso para a comunidade de Colossenses. A comunidade que está se chegando nesse momento, está se construindo, está se refazendo, tem problemas diversos. Então, é necessário que Paulo, em suas cartas, consiga fazer com que as pessoas voltem à originalidade da mensagem de Jesus. Então, muitas vezes, as comunidades iam se perdendo. As comunidades iam buscando outras vivências que não eram a vivência a partir da pessoa de Jesus. Então, acontecia idolatria, acontecia problemas diversos. Então, o que Paulo está dizendo na carta aos Colossenses? Revistam-se das coisas do alto. Quando ele diz isso, ele, em outras palavras, está dizendo, olha, é preciso a gente aprender com aquele que é do alto, aquele que veio de lá. Então, aprender com Jesus. Então, fazer a experiência desse Jesus que andou aqui na Terra é uma referência que Paulo traz à comunidade dos Colossenses. Então, é preciso se revestir dessas coisas do alto. Que o amor, a misericórdia, a compaixão, o cuidado, sejam os sentimentos que nos movem. Porque senão, não somos daquele que nós dizemos que somos, de Cristo. Então, a mensagem que a leitura dos Colossenses nos traz hoje é um voltar à pessoa de Jesus. A comunidade de Colossenses estava meio confusa com tudo, porque as comunidades misturavam aquilo que era a essência do cristianismo, a essência do judaísmo, mas também questões do paganismo. E Paulo, ao escrever, traz justamente as pessoas para essa referência cristã, né? Cristo é a nossa referência. Então, hoje, em minha comunidade, na minha vivência, qual é a minha referência? É Cristo? E que Cristo é que eu tenho propagado e proclamado às pessoas? Que Cristo é esse? É aquele de Nazaré, aquele cuidadoso que sempre esteve ao lado do pobre, do excluído, daqueles necessitados? Ou um Cristo glorioso no céu, que nada tem a ver com o Cristo que a gente conhece, o Cristo que se acercou das pessoas, o Cristo humilde, o Cristo empático, não o Cristo que foi indiferente à necessidade e à dor do outro. Então, o que Paulo está dizendo, revistam-se das coisas do alto, ou seja, que tenhamos sempre a profundidade da pessoa de Jesus Cristo na nossa vida e na nossa vivência. Se assim não for, nós podemos estar proclamando qualquer cristianismo, menos a mensagem fundamental que Cristo nos deixou, que é que sejamos criaturas do alto, que o nosso mover seja o mover de Cristo.
e não das coisas do mundo, das coisas mundanas, que nada tem a ver com o que Cristo nos ensinou. Que a palavra dessa leitura possa nos mover e nos conduzir, de fato, às coisas do alto e nos fazer cada vez mais capazes de ouvir a pessoa de Jesus Cristo em tudo que fazemos, em tudo que somos. Amém. Amém. Excelente reflexão, Marcos. Amém. Buscai as coisas do alto, é isso, né? Muito bem. Então, agora nós teremos conosco o mensageiro do dia, nosso querido Paulo Henrique, mais conhecido como PH, da Diocese de Ilhéus. Cursilista há quantos anos, PH? Há um bocado de tempo, um monte de tempo. Eu acho que eu comecei em 2006. Olha, muito bem. Então, PH, mês vocacional, hoje você vai falar para nós sobre vocação, caminho de felicidade e de oferta. É com você, meu querido, fique à vontade. Tá bom. Para quem não me conhece, eu nasci Paulo Henrique, né? E não foi por preguiça, eu tenho certeza que foi por carinho. Meus amigos me chamam de PH. Sou casado, tenho 3 filhos. A minha filha mais velha já me deu netos, tenho 2 netos. Minha esposa e meus 2 filhos homens são cursilistas, Saulo e Luiz. Como falei, já estou no cursilho desde 2006, 2007 aproximadamente. Congrego na paróquia São Paulo Apóstolo, aqui em Ilhéus. Sou da Diocese de Ilhéus, na pessoa de Dom Jailton, bispo dessa Diocese Teixeira, de Jânio Rocha, coordenador do Movimento de Cursilhos. Eu saúdo a todo o povo de Teixeira de Freitas, da Diocese Teixeira e Caravelas, e agradeço a acolhida. E quando a gente está nessa caminhada, a gente conhece e reconhece e aprende que nada é mais valioso do que o servir ao Senhor, né? Então, servir se torna um prazer. Então, é com muito prazer que eu estou aqui. Como a Regina falou, eu vim aqui conversar com vocês acerca do tema vocação, caminho de felicidade e oferta. E depois de uma reflexão da leitura do livro de Colossenses, olhando para as coisas do alto, nós temos esse caminho que nos une a Ele, a Deus. Um Deus que é bondade, né? Deus é a própria bondade, um Deus que nunca abandonou suas criaturas, sempre esteve a nos conduzir, sempre nos propondo a amizade. Deus quer ser amigo, sempre nos impulsionando para que nós conquistássemos a nossa realização. E aí eu quero levar agora, primeiro para descobrir a nossa realização de quem? De mim, de você, meu irmão, minha irmã, que me ouve aí, de todo mundo. Na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, 1 Tessalonicenses 5, 23, fala assim, ó, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado de modo irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. Então, agora, a gente já entende aí agora que você, meu irmão, temos esse corpo material, a carne, com seus desejos, suas vontades, que a carne também, ela se manifesta, ela fala, ela cria um conflito. Nós temos a alma, que agora é o lado imaterial, a inteligência, né? O ser humano se diz racional, embora algumas ações que, vez ou outra, nós tomamos, dá para questionar essa racionalidade humana, né? Cadê, né? Tem um quê? Está faltando alguma coisa. Mas eu quero que atentemos para a terceira, última e mais importante parte da formação deste ser que sou eu e deste ser que é você, e que o apóstolo Paulo nos falou lá em Tessalonicenses 5. Ele fala do Espírito. O Espírito, sim, o Espírito de Deus. No Catecismo da Igreja, se eu não me engano, no número 27, fala que
Deus plantou ou colocou o seu desejo no coração do homem. Deus colocou o seu desejo no coração do homem. Aí, Santo Agostinho vai lá e diz o seguinte: Senhor, tu nos fizeste, ou tu me fizeste para ti. E agora o nosso coração fica inquieto e só se acalmará, essa inquietude só se acalmará quando repousarmos em ti. Na criação do homem, Deus selou lá esse desejo, o desejo de estar junto conosco. E é do homem, é próprio da natureza do homem também, nasceu com ele, um desejo de estar próximo de Deus, perto de Deus. Deus estar em mim, e eu preciso reconhecer isso e fazer com que, de fato, as outras pessoas percebam isso. Esse Espírito Santo de Deus tem lá também no 1 Coríntios, que fala, não sabeis que sois santuários de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita em vós. Então, mais do que nunca, a gente sabe que este Espírito Santo habita em nós, é um pedaço de Deus, ou é a presença de Deus na formação de nosso ser. Mas PH, e o que tem a ver isso com vocação? Bem, Deus plantou essa sementinha em nós, esse desejo de manter-nos próximos nele, e ele nos faz um chamado. É isso. Vocação, se a gente for procurar em vários lugares, não sei se pegar referências até fora da igreja, a gente vai entender como um chamado. Na vida cristã, a gente sabe que vocação é um chamado do próprio Deus para que nós, seres humanos, assumamos um estado de vida. Precisamos entender que nós não somos o centro, o egocêntrico, o egocentrismo, que tudo gira em torno de nós. Não. Precisamos abandonar o egoísmo. Eu primeiro? Não, faria pouca o meu primeiro. Né? Primeiro é o meu pedaço. Não, se preocupe com os meus. Minha vida, calma. Qual de nós, irmãos e irmãs, que nesta noite estamos aqui refletindo, é capaz de dizer ou afirmar com toda certeza que vai acordar amanhã? E porque quando se apresenta diante de Deus, se embebeda do vinho da liberdade ou do livre-arbítrio e tem coragem de dizer que minha vida é minha. Não, é nossa, é minha e de Deus. Ele me deu. Ele me deu e compete a mim usá-la. Entender que esse chamado de Deus quer a todo momento, ou quer não a todo custo, porque Deus não força, ele quer fazer de nós pessoas realizadas, felizes, pessoas que sejam capazes de acabar com a indiferença que existe e que mata tantos e tantas no mundo de hoje. Este pedacinho de Deus, ou esse desejo que Deus colocou em cada um de nós, nato do ser humano, é o amor. É o amor. O amor mais puro, o amor na pureza da palavra, na imensidão da palavra, que não se tem definição de amor. O amor é amor. Nada supera, nada suplanta. O ex-bispo de Ilhéus, querido e saudoso Dom Valfredo Bernardo Tepe, num livro dele, que, se eu não me engano, chamava-se Servir, ele falava que aquele que não ama nada e nem ninguém não pode ser feliz. Não tem espaço para ele na felicidade. Então, meu irmão, minha irmã, a partir dessa presença de Deus em nós, pelo amor, nós precisamos fazer uma conformação pessoal em Cristo. Isso está lá no livro de Gálatas, Gálatas 2.
Paulo vai falar lá que não é mais ele quem vive. A conformação, a gente fala de moldar, modelar. A gente fala de, na linguagem de hoje, dos computadores, de configurar a sua pessoa, a pessoa daquele que habita em você, o Espírito Santo de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, que é o único modelo a que nós devemos seguir, o modelo que é apresentado. E Paulo fala, assim, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo nesse corpo agora, vivo apenas pela fé no Filho de Deus. E ele fala, que me amou e se entregou por mim. Meu irmão, será que hoje nós temos condições de falar com essa propriedade? Que vivemos nesse corpo, nas nossas realidades, pela fé que temos naquele que nos amou primeiro e se entregou por cada um de nós? Quando a gente fala de relação homem com homem, pessoas humanas, entre os seres humanos, a gente percebe essa dificuldade e a gente tem que voltar um pouquinho. E como está esse homem com ele mesmo? Como esse homem está nesse momento? Qual o status quo dele agora, o status quo desse homem? Será que ele se encontrou? Ele encontrou? Peraí, encontrou-se com ele mesmo? Padre Chico falava, chega, na pandemia a gente pode usar máscara, mas essa máscara, não precisa ter mais aqui, não deve ter mais aqui. Nós cristãos, passou da hora da gente entender que eu preciso ser aquilo que eu digo que eu sou. Eu preciso ser, de fato, aquilo que as pessoas pensam que eu sou, porque eu sou aquilo. Eu não posso. Então, está na hora de tirar a máscara. Está na hora de, realmente, esse homem ter um encontro com Cristo. E não precisa estar, como lá em Atos 9, no caminho de Damasco, o que aconteceu com Paulo. Outro dia eu via Dom Henrique falando, saudoso Dom Henrique, e ele falava, num texto de Paulo, desculpa eu não tenho a citação, mas Paulo que falava que por Jesus ele havia perdido tudo. E ele falava do que foi que Paulo perdeu. Paulo era um cidadão conceituado na sociedade, influente, respeitado pelas autoridades governamentais, as autoridades da igreja, né? Os líderes religiosos os respeitavam, e Paulo abriu mão disso tudo para ser perseguido, para ser maltratado por conta de Jesus. Mas ele fala lá, mas tudo que perdi, considero um lixo diante do que eu ganhei. Quanto nós temos trocado, barganhado, o que a gente tem deixado, o que de fato a gente tem querido, temos tido vontade de perder ao longo desses dias que estamos aqui. Esse homem precisa encontrar-se com ele, encontrar-se com esse Jesus e levar, como Marcos falava na leitura, que foi fantástica a interpretação de Marquinhos, a reflexão que ele fez, ele falava de espelhar o Cristo, nós, imagem e semelhança do Cristo vivo em nós, mostrarmos isso no mundo. Mas muitas vezes, quando a gente fala de seres humanos, a gente se atenta lá quando fala dos dons, né? A um foi dado o dom da fala, o outro da palavra, o outro das orações em línguas, a um dom do canto, ao outro o dom da limpeza da igreja, porque precisa alguém limpar, a outro o dom de limpar o banheiro, o dom do gari, que passa cantando naquele trabalho. Ele se encontrou ali. É dom de Deus. Então, a pessoa precisa encontrar-se nele, com esse Cristo, e levar isso na coletividade, na comunidade, a vida comunitária. Muitos são os dons, mas um só é o Espírito, que suscita tudo e em todos. E lá fala bem claro que assim, para o bem comum. Para o bem comum. Suscita tudo em todos, conforme lhe apraz. Ou seja, conforme é desejo do Espírito Santo, não tem sorteio, e é para ser colocado em comum.
mas hoje, quando nós outra tipo de realização que nós pensamos que ser essa, nos realizamos no profissional e a gente compra um carro e, se possível, a gente passa na poça de lama para molhar alguém, para ele ver que eu tenho um carro. Ou eu compro uma casa e não é suficiente ter uma casa mais. Se eu já tenho uma casa em Prado, como Muruxatiba ou Mucuri, agora eu quero comprar uma casa em Ibiza, ou sei lá onde mais, né? Nas ilhas, sei lá onde. O homem procura realizar-se na materialidade e acaba esquecendo a espiritualidade, o Espírito de Deus que está ali nele. E outra, se o homem não vai por esse caminho, fatalmente, certamente, ele não vai encontrar a sua realização plena, felicidade. Porque existe uma necessidade profunda do homem de realizar-se, mas essa realização só se dá por completa em Deus. Em Deus. O homem necessita de Deus. Na essência do homem, na formação do ser, a presença do Espírito Santo neste homem chama ele ao convívio e dividir as decisões, as ações de uma vida. Efésios, no livro de Efésios 4, isso eu escrevi aqui que é grande, vocês podem anotar, Efésios 4, lá fala sobre a vida cristã. Se nós estamos falando de vocação cristã, a gente vai falar de vida cristã. E a gente vai dizer, lá em Efésios 4, versículo 5, aí diz assim, ó, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Eu fui lá para frente para ler o resto do texto agora. Agora eu começo do versículo 1. Exorto-vos, pois, que leveis uma vida digna da vocação a qual foste chamado, com toda humildade, amabilidade, com grandeza de alma. Foi exatamente o que nós acabamos de ler lá em Colossenses, que Paulo fala. Ele fala para que sejamos solícitos, conservemos a unidade do Espírito, um vínculo de paz. Aí fala também aqui, sede um corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vocação a uma só esperança. O que é que temos feito ao longo da vida? O que entendemos por vocação? Se já sabemos que é um chamado, qual a resposta que estamos dando? E Leonardo Boff, ele fala que nós, cristãos, já saímos na frente. Ele diz que nós cristãos, ele fala assim, o cristão é um cavaleiro da esperança, pois o final da história, ele já sabe que vai ser feliz, que é feliz. Porque se deu lá, consumou, constatado, afirmado pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. E nós estamos aproveitando isso. Quando falamos em vocação, a gente pensa sempre nos caminhos distintos e hoje que nos levam à mesma direção, né? Caminhos diferentes que vão para o mesmo lugar. A gente pensa na vocação laical, o chamado à vida laica, para que nós possamos, hoje, Deus chama esse homem para agir na sociedade, a representação política, nas atividades de economia, na educação, no transporte, nas ciências, na vida matrimonial, que Padre Chico falava na última aula, que eu fiquei apaixonado, quando ele falava lá, a maneira que a igreja tratava a família, de acordo com o pensamento daqueles que nos lideram, que são os pastores da nossa igreja, os pastores universais, os papas. Lembro bem que ele falava que a igreja foi tratada no primeiro momento, ou num momento, como a família foi tratada como igreja doméstica. Esse corpo de Cristo realmente funciona em casa,
Será que os pais, mães, filhos são membros conectados à cabeça que é o Cristo? Isso é ser igreja. Lá na família, né? Falava das oportunidades que se tinha agora com essa pandemia de ter uma relação mais próxima, de buscar oração. A gente, de fato, está fazendo isso. De fato, os casais procuram celebrar o amor por meio de uma união definitiva. Falou-se aqui, eu vi algumas discussões, algumas perguntas de vocês que chegavam, falava acerca das novas uniões, né? Novos modelos de família, a opção por não procriar, e como a gente se comporta diante da fé que nós professamos. Essa família tem sido a mais bela escultura da vida e do amor, escultura de carne. O Padre Chico falava, o argentino, o nosso Papa, sensível, falava isso, uma escultura de carne, uma escultura da vida e do amor. É isso que as famílias realmente, de fato, estão sendo. A vocação, quando a gente diz sim ao chamado para a vocação laica no matrimônio, é isso que a gente está fazendo. Quando a gente, outros tantos, resolvemos entregar a nossa vida na profissão de fé, de um carisma, nos consagrados, ali as pessoas estão buscando sacralizar-se, tornar-se sagradas. Mas não é só do consagrado. Na nossa vida de marido e mulher, de estudante, a gente tem feito isso, né? Hoje, a vocação clerical, aquele que atende o chamado, que abandona-se, se abandona e vai lá para ser o servo de Deus, trabalhar no serviço do povo, como pastor, não é isso? Como santificador do povo de Deus. A gente tem falado de vocação e a gente fica essas perguntas. Por que eu, de fato, tenho respondido a este Deus que não está lá longe, não? Quando liga de longe, Regina, quando liga para o celular, a gente pode até olhar no celular, não quero falar com ela. Não atende. Rê, nem vi você ligar. Eu estava dirigindo. Eu estava... Não, o Deus está dentro de você. E ele te questiona todos os dias, não é? E ele fala assim, eu não quero você para vir direto para o céu. Você tem um desafio muito grande. É nessa realidade onde você mora, pela escolha que nós vamos fazer juntos. Olha, vocação agora é um chamado de Deus, mas a resposta do homem, se ele tentar fazer por ele mesmo, não vai dar certo. Então, é um chamado de Deus, e a resposta do homem, junto com aquele que é o auxiliador maior, que é o próprio Deus, vai conduzi-lo neste mundo aí, sendo fermento da massa. E São Paulo fala também em Romanos que a gente não devemos nos conformar ao mundo, nos transformemos, porque a nossa transformação, o nosso modelo de vida, os irmãos que estão nesse mundo aí, eles podem a tão sonhada felicidade. PH, eu gostaria assim, de fazer uma intervenção. Você está citando muito o que o padre Chico comentou na última aula, realmente. E o padre Chico disse que no matrimônio, o esposo, muitas vezes, ele é o evangelho da esposa e vice-versa. E, assim, você falando agora, a gente percebe que Deus nos criou porque ele achou que era bom, tudo. Ele achou que era bom e criou. Criou a natureza, criou os animais e criou o ser humano, o homem e a mulher. E aí, nós encontramos aí muitas dificuldades no nosso dia a dia. E pelo que você está falando agora, a dificuldade, muitas vezes, é Deus permitindo para que eu consiga me curar de certas coisas, não é? Então, assim, diante do problema, diante da dificuldade, eu preciso buscar sabedoria em Deus,
buscar o discernimento em Deus para me tornar capacitada de compreender e seguir nessa vida, certo? Isso mesmo, exatamente isso, Rê. Não dá para você, em si mesma, ou eu em mim mesmo, tomar esse rumo, essa direção, né? O livre-arbítrio nos foi dado, sim, mas a presença de Deus em nós é aquele que sabe tudo, né? Deus é o que a gente fala que é onisciente, né? Ele em nós, ele é aquele que pode nos conduzir. Nós nos relacionamos com Deus, temos uma relação muito boa com Deus, a ponto de chamá-lo de Pai, de Pai. E muitas vezes, na hora de fazer as coisas, a gente fica no outro quarto trancado, né? O pai está na sala e a gente está, de fato, na TV e abandonamos esse pai físico aqui e o pai espiritual lá, que é Deus. Você falava assim, que Deus deixa a gente passar essas coisas aí do mundo. Aí eu falo assim, Deus, não é nem que ele deixa, porque nada que está aí de ruim foi ele quem criou. Tudo que está aí é fruto das minhas ações, das ações de Marquinhos, das suas, de outros irmãos. Tudo que está aí, fomos nós que causamos tudo. Deus nos entregou aqui o paraíso, né? E quando ele criou a mim e a você, Regina, ele falou assim, muito bom. Ele falou bom todas as coisas. Quando ele criou nós, seres humanos, de Deus, viu muito bom. Eu me questiono, será que Papai do Céu, olhando hoje para a criação, para mim, nas minhas mazelas, nas minhas fraquezas, ele diria a mesma coisa, que é muito bom? Aí eu acabo mergulhando numa palavra que alguém tem me dito a toda hora, todos os dias, misericórdia. Deus é um poço de misericórdia. Regina, e não é que Deus como é que fala assim? Fala, Deus não é homem para que possa mentir, na Bíblia fala. Deus também não é homem para que possa ser enganado. Deus não pode ser enganado. Mas Deus se deixa tocar de tal forma por amor, que eu acho que hoje ele olha para mim, na minha fraqueza, e ele diz, meu filho é mais melhor do que muito bom das contas, de mais melhor de tudo. É isso que Deus olha para a gente. E a gente não consegue devolver a ele a metade disso. Esse poço de abismo nós não conseguimos devolver. Ô, PH, diante de tanta bondade, diante de tanta misericórdia, por que ainda existem pessoas sem motivação para viver? Olha, Regina, assim, lá no livro de Hebreus, capítulo 1, fala lá que Deus sempre falou aos homens. E Deus falava de diversos modos lá antigamente. Falava com os nossos pais, os profetas. E hoje um barulho ensurdecedor das indústrias, dos automóveis, dos sons, dos aparatos tecnológicos, do barulho do avião, Deus continua falando. Mas eu gosto muito de uma música, até de Anjo de Resgate, se eu não me engano, tem uma música assim, ó, ai, meu Deus, como é que é aquela... Tem uma música da parte que fala assim, faça silêncio em torno do teu coração. Deus dizendo para a pessoa, o meu falar é baixo, pode não me ouvir. Muitas pessoas estão aí perdidas ainda, porque não conseguem, na vida de hoje, a gente toma banho 5 horas da manhã, vai na academia, toma outro banho, sai comendo um pedaço de biscoito na rua, indo para o trabalho, e já entra no carro, lembra que esqueceu uma caneta dentro de casa, ou um documento, volta, entra, chega no trabalho. Não tem hora que a gente tenha aquela parada. O mundo de hoje nos leva para essa correria, e acaba que essas pessoas acabam se trancando neste mundo que está aí, e não conseguem perceber nos acontecimentos do mundo, da vida aí, essa voz de Deus, esse chamado de Deus, né? E continuam surdos a esse chamado de Deus aí. Precisamos todos fazer silêncio em torno do nosso coração. Perfeito, PH. É muito bom, porque as reflexões sempre servem para a gente aprender,
para a gente interagir, mas, sobretudo, para nos fazer pensar sobre como está sendo a minha caminhada de cristão, de pessoa, de ser humano, diante das realidades que nós estamos vivendo. Hoje eu li um artigo, hoje ao meio-dia, uma pérola, que fazia muito tempo que eu não lia nada a respeito de José Comblan. O livro Vocação para a Liberdade. É muito bom. O livro de 1998, o José Comblan ele falece em 2011, mas esse livro que ele fala sobre vocação para a liberdade. E aí ele lembra de Gálatas, não é Efésios. Diz que é para a liberdade que Cristo nos resgatou. Isso. Só que a gente não pode confundir liberdade com libertinagem, não com qualquer outra coisa, mas liberdade é sermos plenamente humanos, sermos plenamente aquilo que nós somos, acreditarmos e vivermos essa liberdade de sermos plenamente humanos, assim como Jesus foi. Então, a pergunta seria sobre os encontros vocacionais. A importância deles. Será que os encontros vocacionais estão fazendo com que, seja para a vida religiosa, seja, porque eu acredito que o encontro vocacional deveria ser aberto, ou todos nós, enquanto seres humanos, deveríamos fazer. E esses encontros vocacionais têm dado, conta de nos fazermos entender enquanto seres humanos, enquanto verdadeiramente, de nos fazer entender de que também dentro de mim tem trigo e tem joio, e não dá para arrancar ele de dentro de mim, porque senão acaba a gente destruindo tudo. Então, gostaria que você comentasse um pouco sobre essa questão desses encontros vocacionais e se essa vocação a qual nós somos chamados, que é vocação à liberdade, ela de fato tem acontecido, pelo menos nos nossos meios e na nossa evangelização? Bem, Marquinhos, vamos lá. Falar dos encontros vocacionais. Marquinhos, não é fácil. Quantas vezes eu vou tirar daqui do contexto até da igreja agora, quantas vezes nós paramos diante de um cartão da Mega Sena e a gente fica em dúvida para marcar 6 números, 6 dezenas. Talvez ali mostre, no mundo complexo, nas possibilidades, né? Uma milionésima parte, eu não sei quanto que é lá, a chance de você ganhar, mas coloca a gente na condição de humano que é difícil. Agora imagina, Marquinhos, a gente não quer definir aqui agora um jogo, a gente quer decidir uma vida. Somos pessoas diferentes, pessoas que pensam diferentes, que agem diferentes, que moram em lugares diferentes, que têm maneiras de relacionamento diferentes. E na hora de tomar essa decisão, os encontros vocacionais contribuíam, porque no fundo, a realização pessoal do ser humano não é só ele. Quem não ama nada nem ninguém não pode ser feliz, né? Aí São Tomás falava que a felicidade é o repouso, ou seja, a disposição, a satisfação de ter adquirido aquilo que tanto queria. Mas, Marquinhos, eu queria um carro, aquilo me dá satisfação plena. E lá, quando discutido em grupo, nos encontros vocacionais, com outras pessoas, pelo menos essa parte de egoísmo, de pensar sozinho, ela é quebrada. Isso torna a gente mais humano, não é? Que relaciona numa fraternidade. E outra coisa, na hora da decisão da vocação, como você falou, todos deveríamos passar por esses momentos, né? Os grupos de vocacionados, não vocacionados da vida religiosa, em geral, aberta à vida cristã, porque o diretor espiritual, né? Vou falar, uma pessoa que um padre, que já tem uma caminhada, que está mais próximo de Deus, pode facilitar esse diálogo e levá-lo a tomar uma decisão correta, né? É isso aí, os encontros vocacionais são fantásticos. Acredito, como você, que todos deveríamos participar. E quanto à vocação à liberdade, existe uma confusão muito grande. A gente acha que, por sermos livres, por conta do livre-arbítrio,
a gente pode fazer o que quiser mesmo, entendeu? E, ó, Deus não tem nada a ver com isso, é minha vida. Eu vou pagar ele. Paulo diz, né? Né? Né, PH? Paulo diz assim: tudo posso, mas nem tudo me Tudo convém. posso, mas nem tudo que me convém. Isso aí é... Ô, PH, Oi. eu mesma já tive muita dúvida sobre a minha vocação, sabe? E eu acredito que esta também seja a dúvida de muitas pessoas. Né? Às vezes, quando fala em vocação, a pessoa leva mais para o lado do profissional. Mas, em se tratando de filho de Deus, amado, criado, batizado, sendo essa pessoa que você colocou no começo, Deus está dentro de cada um de nós. Nós somos o templo vivo de Deus. Isso. Como saber qual é a minha vocação em se tratando de filho amado, querido e desejado de Deus? Olha, é isso. A resposta é você quem dá junto com Deus. Hoje, eu pergunto para todo mundo que está nos ouvindo aqui, dá uma paradinha amanhã pela manhã, hoje à noite ainda, antes de tomar um café, antes de ir para a cama, e se pergunta assim: eu me sinto feliz com aquilo que aconteceu na minha vida, com este meu casamento? Ou tem horas que eu falo assim: rapaz, e se eu não tivesse casado, se eu tivesse ido para o convento? Gera dúvidas, cria dúvidas na tua cabeça, essa vocação por você era assumida. Quando você se coloca também no campo profissional lá, Regina, eu estou sendo o gerente que eu preciso ser, eu tenho sido ou eu preciso mudar? Gera conflitos. No matrimônio, ó, o matrimônio sempre vai ter. Ninguém é santo, ninguém é santo. Padre Chico falava que o marido precisa ser o evangelho da esposa, a esposa do esposo. Os dois precisam ser o evangelho dos filhos. A família toda precisa ser o evangelho daquela rua. E nós precisamos ser o evangelho daqueles lá no trabalho e tudo mais. Volta e meia tem uma confusão aí e a gente acaba daquele jeito que ele falava, escrevendo em grego, o evangelho está em aramaico e as pessoas não conseguem ler. Gente, uma hora ou outra pode acontecer, nós somos passíveis de falha, somos humanos, né, propensos a erros. Mas a pergunta é: seu modelo de vida, o que você adotou, está contribuindo para a sua salvação? A pergunta é essa. Está contribuindo para a sua salvação, o que você vive, a maneira que você vive? Tem gerado conflito emocional? Sim, que eu sei. Gera conflito físico? Pode gerar, mas está contribuindo para a sua salvação? É isso que a gente deve nos perguntar todos os dias. Porque às vezes, PH, em se tratando de um relacionamento, né, matrimonial, existem várias fases, você sabe disso. Um casal, quando ele se. O rapaz e a moça, quando se casam muito jovens, o amadurecimento ele demora um pouco mais, né? A espiritualidade demora um pouco mais. Então, às vezes, nesse momento, você pode acreditar que não é aquilo que você. Mas se você der um tempo e você se aprofundar na igreja, na oração, você vai perceber que muitas vezes é um amadurecimento espiritual, é um amadurecimento pessoal que vai fazer compreender essas diferenças, não é isso? Essa maturidade, Regina, Paulo fala lá, desculpa, eu sei algumas citações e tem outras que eu Não, falo assim. tranquilo. Aí Paulo fala assim, que agora ele sofre as dores, ele toma as dores de Cristo, que as dores deles, as dores que ele sente hoje, sejam incorporadas por Cristo, aquelas dores que ele sentiu na crucifixão, na morte de cruz. Muitas vezes nós precisamos entender que essas dores que passamos, esses problemas, os perrengues, os percalços, as quedas, são para nós uma maneira de contribuir com Cristo pela redenção de outras pessoas, né? Se essas dores que a gente passa, por exemplo, eu passei uma dor muito grande na minha vida, né?
Eu era militar de marinha, saí e eu me tornei não só um usuário de droga, e parei porque eu era muito inteligente, estudava, eu me tornei um vendedor de droga no Rio de Janeiro, né? Eu fui um traficante. Então, e na hora a gente não se cai nisso. Quando eu despertei, foi o que eu falei com Jesus lá. Todo o mal que eu fiz, Jesus, tudo que eu passei de dor, que eu possa hoje trabalhar para salvar outras pessoas. Então, muitas vezes, o que a gente passa, se a gente guardar para a gente vai dizer para Deus, eu não merecia isso. E quando a gente sente esse Deus tão próximo da gente, a gente vai dizer assim, foi pouco, eu merecia. E agora me dê uma oportunidade, por esse imenso amor, nessa sua misericórdia, nessa vocação que eu escolhi, onde você está me conduzindo, Senhor Deus, para que eu possa salvar outros, impedir que outros irmãos caiam naquele buraco que foi aberto ali pela chuva, ou que eu mesmo abri ali, ou derrubei um muro ali, ou criei um precipício para outros. Agora eu quero sanar. E a vida matrimonial, ela é demais. Tem um jargão que as pessoas usam e fala assim, você quer conhecer fulano de tal? Compra 1 quilo de sal e vai lá comer com ele. 1 quilo de sal não come em uma semana. Então, até aqueles quilos de sal terminar, muitas são as coisas. E hoje, apesar de ter 28 anos de convívio com minha esposa, Padre Chico, o amor precisa se surpreender. A gente consegue se surpreender um com o outro. O ser humano é muito grande, né? Nós não comportamos num dia só. Então, tem reações que você vai descobrindo nesses 28 anos. O melhor de tudo, Regina, eu acredito que você faz isso. Quando o Jânio está com aquela barba grandona, você olha para ele sem dizer, eu amo do mesmo jeito, mas ele podia tirar que fica mais bonito. Não fala? Isso é o fantástico. É o homem que pensa assim com a esposa, e ela pensa. Isso alimenta a nossa vida. É o irmão que a gente está na igreja também, que vê o irmão e fala assim, que cabra bonito danado, quando eu olho para Marco mesmo, que cabra bonito, que saudade. Isso é o que alimenta a vida da gente. E essa vocação, o que eu estou fazendo hoje, o chamado que eu tenho no meu matrimônio, no movimento de cursilhos, na igreja, como músico, ou como leitor, ou como faxineiro da igreja, ou como aquela pessoa que chega lá, é o único que é capaz de tirar os chicletes que tem embaixo do banco da igreja. Porque tem, né? Tem pessoas que conseguem chegar na igreja e ver no canto da igreja uma teia de aranha. E essa pessoa não sai gritando, nossa, a igreja está suja. Ele espera todo mundo sair, vai lá, emenda até as vassouras e vai lá e limpa. É o chamado de Deus para aquela pessoa, é esse, né? Da ternura, da partilha, da entrega. É isso aí. Perfeito, PH. Que maravilha. Eu vi até um comentário aqui que Antônio Neto fez na pessoa da esposa dele, a Eusélia, palavras que ajudam a fortalecer a nossa fé. Muito obrigado, PH. Antônio Neto, envia aí essa mensagem. E esses dias, a gente estava num grupo que eu faço parte, que é o grupo do Pequenas Comunidades de Fé que nós fizemos, e uma das nossas discussões era justamente sobre a questão de vocação. A que somos vocacionados? Então, em princípio, aí nós chegamos à conclusão que nós somos vocacionados à vida. A primeira chamado que Deus nos faz é viver, e viver plenamente. E nessa vida que nós temos, não é outra, não é uma vida real, não é a vida ideal, é a vida real. É nessa que nós precisamos evangelizar. É com essa cara que eu tenho que dizer que Deus tanto me ama quanto ama qualquer outro que está aí fora. Então, é com isso que eu tenho, é com essas ferramentas que Deus me deu, alguns mais, outros menos, mas é com esse ser que eu sou, que eu preciso levar Jesus e o evangelho e a boa notícia às pessoas. Então, gostaria que você, com a experiência que você teve, com seus altos e baixos que você teve, que mensagem você poderia transmitir aos jovens de hoje? Os jovens que estão sem esperança, alguns mais, alguns menos, outros diferentes, mas nós temos uma juventude, não diria perdida, mas que necessitam de um direcionamento espiritual, vocacional,
para que sua vocação seja verdadeiramente para a liberdade, mas a liberdade que dê vida e vida em abundância a esses jovens? Marquinhos, que excelente pergunta. Hoje, nossos jovens, se eles não estão perdidos, eles estão quase que escondidos, né? Eles estão perturbados pela confusão dos tempos. Hoje, o meu filho, o seu filho, o filho de tantas outras pessoas, o que eles pensam é ganhar dinheiro, comprar uma casa, comprar um carro, ter a mulher bonita, ter um marido bonito, morar bem, fugir da violência. E isso aí, e eles ficam num mundo de livro e concursos. Tantos e tantos jovens estão passando por momentos difíceis de frustração, de depressão, que é o mal do século. Por que, Marquinhos? Eles não são bem orientados, não foram orientados para isso. Eu sinto muita falta deles no mundo eclesial, nas igrejas, nas pastorais das igrejas, nos grupos jovens, porque ali é o local de onde emana esse direcionamento para o jovem, o acolhimento deles, na língua deles, um jovem conversando com o outro, e o isolamento que eles têm se proposto nos quartos, nas salas de cursinho online para estudar, tem separado eles desse mundo aí. Eu estou muito preocupado, mas eu quero voltar para eles e dizer o seguinte: nada está definido. Nada. Inclusive teu futuro. Não queira fazer essa escolha sozinho. Partilhe com seus pais, procure aquelas pessoas que são seus amigos de confidências, converse, abra, eu quero fazer isso, porque e tal. Deixe as pessoas falarem, ouça, você tem dois ouvidos. Aos pais, o que eu tenho que dizer é: coloquem seus filhos, ainda que tenham 28 anos, 25 anos, 22 anos, coloque-os no colo, né? Senta com eles um pouquinho ali. Aí Padre Chico falava que até o que o Papa Francisco falava: quer conversar com o jovem? Caminhe com ele, porque sentado eles não querem, né? Vai andando com ele, eles permitem que você fale e tal. Mas em casa, entra no quarto, tranca lá aquela porta, conversa um pouquinho com eles e tenta passar isso que já tem em você e tem neles lá, que é a presença de Deus. Sem Deus, nada podemos, né? Você tem mais alguma pergunta? Ô, PH, Oi. eu vou colocar na tela algumas falas, algumas considerações de pessoas que estão aqui assistindo você. Nós tivemos aqui muitos elogios, e ao mesmo tempo que eu vou colocar as perguntas, eu vou soltar uma música que eu acredito que resume bastante o que você tem ensinado para nós no dia de hoje. Tá bem? Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Amor incondicional, Vilma. É o abismo do amor. Teu braço forte, Amém, Jesus? realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor,
Abra seu coração para Jesus. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso. Eu abro. Isso, Wilson. Eu abro as portas do meu coração. Tem raízes nos meus corações, tem raízes no próprio coração de Deus. Então, PH, eu acredito que nós precisamos cada dia mais ter essa certeza que o nosso coração, quem tem que abrir somos nós. Nós. A chave, eu sou a chave está na minha mão, Deus está batendo aí, Ele quer entrar, Ele quer fazer milagre, Ele quer fazer de você uma pessoa melhor, Ele quer que você compreenda qual é a sua vocação. Eu preciso abrir a porta do meu coração. Precisamos, todos nós. Eu quero uma vênia aqui, mandar um abraço ao meu irmão Antônio Neto. Eu amei aquele trabalho de vocês, Zé de Teixeira, a respeito do racismo, tá? Neto, você foi muito feliz nas suas colocações, eu amei, tá? Parabéns pelo trabalho. Eu quero agradecer o carinho de todo esse pessoal que está aí, meu irmão. Valeu, prazer, Nunes. O pessoal que está de fora aí nos assistindo. Eu não gosto de colocar nas minhas falas, trazer coisas como é que fala assim, seculares. Mas tem uma frase que eu gostaria que vocês até anotassem. Quem não sabe, anota o que eu vou falar agora. Essa pessoa não é cristão. A profissão de fé dele nunca se declarou ou intitulou-se cristão. Mas a vida desse ser humano é, para nós, um exemplo de como seguir aquele Jesus Cristo. Em muitas coisas, em muitos aspectos. O nome desse cidadão é Mahatma Gandhi. E ele tem uma frase que fala o seguinte, Marquinhos: não existe um caminho para a felicidade. Ele fala, a felicidade é o caminho. E o que é que está escrito lá em João 14, 6? O que é que Jesus fala? Eu sou o caminho, sim, a verdade vida. e a vida. Se, quando a gente fala em vocação, caminho de felicidade, lá no Concílio, falando em sentido da vida, talvez, a gente não pudesse dar isso. Mas aqui eu posso dizer, Regina, nós que temos consciência deste cristianismo que vivemos, né? Deixa eu ver, deixa essa pergunta aí que eu quero falar sobre ela. A gente tem que estar muito claro na nossa cabeça. O caminho para a felicidade é o próprio Jesus. A nossa felicidade é Jesus, que ressurgiu, nos salva, nos abre novamente a porta do paraíso e está aqui conosco, querendo caminhar conosco nessa vida daqui. Então, é isso aí. Ô, PH, só fazendo um adendo aí nessa fala sua, eu me lembro o seguinte, que tudo na nossa vida é questão de treinamento. Nós tivemos aqui a irmã Fabrini, ela falou muito disso. Então, nós precisamos criar o hábito de todos os dias louvar, glorificar, agradecer, reconhecer Deus na nossa vida, falar que nós não somos ninguém sem esse Deus, eu te reconheço, eu te glorifico, enfim, começar a praticar essas frases, essas falas, que as coisas vão mudando na nossa vida. Eu tenho certeza disso. Vão. Quando você fala o exercício do cristão, que o atleta está lá malhando, se exercitando, fazendo exercícios aeróbicos para competir numa prova. Nós precisamos ter a vida de oração. Tá? Uns foram até dons, é dom do Espírito Santo isso. Pessoas que acordam 4 horas da manhã e se põem de joelho e rezam até às 5 e vão para o trabalho
e rezam o dia todo, a vida é uma eterna oração, são assim. Mas tem outras pessoas que não são assim. Antes de responder essa pergunta de Beni, meu amigo, eu quero dizer só o seguinte: um senhor de idade, essa é fantástica, ele ia todo santo dia, Marquinhos, na igreja, no sacrário, ele não sabia rezar como eu e você, Marcos. Ele não sabia falar Pai onipotente, Deus poderoso, Deus infinito, Pai amado. Não. Ele falava, chegava só perto do sacrário e falava: Ei, Jesus, sou eu, o Zé. Vim aqui, viu? Tchau. E conta, o fim dessa história, é que esse senhor de idade ficou hospitalizado. Ficou hospitalizado. E o corpo clínico já estava lá, de cabelos. Como é que esse homem está aqui tanto tempo internado, né? E a gente vê ele sofrer, que a doença está assim e tal, e a gente só vê esse homem sorrindo, né? A gente chega no quarto, ele está sorrindo. Aí foram falar com ele: Seu José, o senhor, assim, o senhor está aqui esse tempo todo internado, não vem nenhum familiar ver, o senhor não recebe visita nenhuma, e o senhor sorrindo. Ele falou: Não, eu recebo visita. Que visita, senhor? Todo dia ele vem no pé da minha cama e fala: Zé, eu sou Jesus. A oração não precisa ter palavras rebuscadas. A oração quer dizer falar com o coração, sem palavras. É se colocar diante de Deus mesmo. E você foi muito feliz quando você fala assim: o exercício. Eu preciso dizer para Deus que eu preciso dele. Ele sabe disso. Né? Antes que tu nasceste, eu te conhecia. A todos, não foi só a Jeremias, a todos nós, no ventre de manhã ainda, ou antes disso. Papai do céu, ele está esperando, batendo na porta, como você já falou, para que o coração da gente se abra para ele assim: eu preciso de ti. Sem ti, eu não sou nada. Meu coração está vibrando aqui, está tremendo, está saltitando quando eu estou perto de ti, como faziam os discípulos de Emaús, como eles sentiram, né? O coração vibrava, ardia, como o Marquinhos falava. Respondendo a Beni, quando a gente fala de Maria, a gente abre uma aspas grande, bem grandes, assim, porque ela tem um espaço muito grande na evangelização do mundo. Maria é aquela que primeiro nos ensinou a seguir o Senhor. Ela nunca se pôs na posição de mãe e foi lá: Jesus é meu filho, eu que mando. Então, eu costumo falar assim: onde é que Maria mais nos ensina? Naquele casamento, Beni, quando ela, ao invés de falar que o vinho tinha acabado, botar no WhatsApp, na coluna social, ela em silêncio vai até o mestre-sala, pergunta o que está acontecendo, ele com vergonha: Não, nada, senhora, fique tranquila. Os donos da festa não queriam que falasse, que o negócio não estava bom. Maria guarda aquilo e vai ter com Jesus. Maria, ela nos ensina aqui, para mim, para você, que dentro da nossa casa também, Beni, quando acabar o vinho, a gente deve procurar Jesus. E muitas vezes o vinho pode ser o dinheiro da conta de luz, mas pode ser um diálogo. Né? E se Jesus não estiver ali, nada resolve. Esse é o exemplo que Maria dá dentro de casa, na família. Mas Maria é exemplo para o aluno na escola também. Maria é exemplo para tudo. Então, eu sou apaixonado por Nossa Senhora e peço que ela interceda por todos nós. E ela também nos ensina a maior oração, né? Então, aquela oração é fantástica, né? Magnífica, não é? Deus olhou para essa miséria aqui desse servo que está aqui hoje e me levanta, fez que eu levantasse hoje no dia de hoje. Então, Deus é tudo. Maria, nossa Mãe Santíssima, interceda por todos nós. A oração e a caridade, o amor, Luciana, é isso aí. O exercício do cristão, a oração e a caridade. Toda a gratidão é pouca diante dos prodígios de Deus, que realiza a todo momento em nossas vidas. É muito pouco. Muito pouco. Viu, PH? Oi. Só fazendo adendo na reflexão que você faz nas bodas de Caná, e você traz vários aspectos. Eu queria trazer mais um que Maria traz a casa, né, esse nosso ser cristão, que é a alegria. Não pode faltar alegria na nossa família, não é? E o vinho é símbolo da alegria.
é o símbolo da festa. E Jesus nos convida justamente a fazermos festa, não aglomeração, nesse momento não, por favor. Mas a festa do encontro, quando pudermos fazer o encontro uns com os outros, mas o principal encontro que Jesus nos convida, talvez nessa noite, é o encontro comigo mesmo, com os meus defeitos, com os meus problemas, e olhar para dentro desse meu defeito com alegria, sabendo que Ele pode me levar a Deus, mesmo na imperfeição. É isso. Quando você for trabalhar amanhã de manhã, você quer pentear o cabelo. Ernesto, muito lindo isso. A oração é a expressão do amor que habita o coração. Ernesto, que Deus te abençoe. E eu falo, tal qual Jesus, eu parafraseio Jesus. Isso aí não foi o mundo que te revelou, é o Espírito Santo de Deus agindo na tua vida. Marquinho, para você ir trabalhar, você tem que cortar o cabelozinho e tal, botar um óculos melhorzinho, botar uma roupazinha e tal. Porque o mundo gosta de mim, de você assim. Deus vê o nu. Deus vê o puro. Ele gosta da gente. Quando a gente acorda, ainda até sem escovar os dentes, Deus está disposto a nos abraçar. Então, é esse Deus que eu amo, esse Deus que eu tenho o prazer de falar. Ele quer a qualquer momento. O PH, muito bem. Eu tenho certeza que a mensagem de hoje encheu muito os corações das pessoas, contribuiu muito para o nosso crescimento espiritual. E eu gostaria de dizer que nós estamos, infelizmente, chegando ao fim. Vamos fazer 3 tendas. Eu sempre gosto de fazer 3 tendas, que a gente fica aqui a noite inteira batendo papo. A noite toda. Aí, PH, eu gostaria que você fizesse aí usasse aí alguns minutos para fazer as suas considerações finais para esse povo maravilhoso, decolores, que estamos aqui te ouvindo e que outras pessoas terão oportunidade de te ouvir, porque como nós estamos no Facebook da Diocese, essa aula fica gravada lá e muitas, milhares de pessoas poderão ver essa live, ok? Ok. Viva a vida, Nunes. Viva a vida. Essa vida que nos foi dada por Deus, dom gratuito, graça. Buscarmos ser, de fato, melhores. É isso que fica. A vocação, o chamado que nós temos, que nós recebemos, o que muitos vão receber de Deus, é esse. Para que nós possamos, neste caminho da vida, sermos caminheiros e portadores da alegria, da bondade, da felicidade, da mansidão, da acolhida, né? Então, fechando a noite da minha fala, eu quero agradecer muito a Deus pelo dom de nossas vidas. Eu quero agradecer a Deus pelo dom da vida de todas as pessoas do mundo. Eu quero agradecer a Deus pelos nossos sofrimentos. Eu quero agradecer a Deus por Ele novamente, porque a gente sabe que uma única vez Jesus foi preso àquela cruz e transpassado com a lança. Mas se refaz a cada dia quando Ele nos dá a oportunidade de refazer a nossa vida, né? Então, o que fica não importa onde você está hoje, não importa o que você está fazendo, se você acha que errou, Léa, um abraço. Não importa, porque Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para você agora, nesse momento. Tenha certeza absoluta que Ele está olhando para cada um de nós com as mãos estendidas, dizendo: meu filho, minha filha, volta para mim. Não que você esteja fora, voltar, vire para mim, olhe para mim. Eu estou aqui para o que der e vier. É isso que esse Deus quer nos dizer. E eu peço a vocês, não sei nada, sou um estudante aí, uma pessoa apaixonada por esse Jesus aí que me salvou, que me salva todos os dias. Eu dou um trabalho para ele, vocês não sabem.
Mas todo dia ele precisa me levantar de algum lugar que eu caí, todo santo dia. E ele tem feito isso, todos os dias. Eu sou muito grato a ele. Então, peço desculpa se eu falei alguma besteira aqui, agredi alguém, ou né, deixei alguma coisa assim alto. Eu rezei bastante antes, estava aqui para a igreja, vim rezar um terço antes para poder conversar com vocês, pedir ajuda dessa Mãe Santíssima e, graças a Deus, eu tive a oportunidade de falar com vocês. Souza, um abraço, meu irmão, um beijo. Selva! Nós é que agradecemos, né, Marcos Paulo? Com certeza. E dizer para pegar o seguinte: quem fala com o coração nunca erra. A gente erra quando a gente fala só com a intelectualidade. Jesus sempre falou o coração das pessoas. Quando a gente fala o coração, tá tudo certo. Amém. Eu tenho mais uma fala. Errado. Pode. Padre Chico falava também, eu estou falando dele, por ele ser uma pessoa tão importante a nível do nosso movimento nacional, e a percepção dele de que o movimento de Cocílios, nesta pandemia, permaneceu com comprometimento com a evangelização no reino de Deus, e tem se a cada dia está se descobrindo, não é, o movimento de Cocílios. Essa presença nas redes sociais é incrível, e eu aqui estou, como cursilista que sou, parabenizando ao GED Teixeira de Freitas por todas as iniciativas de vocês, né? Vocês têm sido a ponta da seta aí, têm ajudado os outros GEDs para chegar a atingir pessoas. Então, eu peço que Nossa Senhora abençoe a cada um de vocês, Regina, Jânio, Marquinho, Antônio. Gente, eu estou falando as pessoas que estão na frente, mas eu sei que é todo mundo. Em nome deles, eu agradeço a todos aí, né? Então, a Cadu, Léa, Cid, Zé Maria, esse pessoal que está ali, que eu amo de paixão, que Deus abençoe vocês, que vocês continuem juntos, unidos, que Jesus Cristo seja a cola que mantém vocês grudadinhos. Eu garanto que é melhor que Super Bonder, viu? Muito melhor. Então, muito bem. Estou apaixonado por vocês, viu? Muito bem. Eu quero dizer a você que agora Marcos Paulo vestiu uma camiseta rosa, trocou o cabelo. Cid aqui está te mandando um abraço, viu? Está todo mundo colocando a mente, desejando tudo de bom, dizendo que você foi ótimo, maravilhoso, e você é um negão de tirar o chapéu, viu? São todos amigos, aí fica tudo aqui em casa. Dizia Alcione, você é um negão de tirar o chapéu. Também. Eu convido você a permanecer conosco até a hora da bênção, né? E aí nós temos hoje a Josi conosco, que vai fazer para nós o seguinte. Nós tínhamos uma proposta para terça-feira, hoje, que aquele cursilista do setor de Teixeira de Freitas, que ficasse presente conosco até o final, e nós iríamos fazer um sorteio. Fizemos uma lista virtual e vamos fazer um sorteio, um brinde surpresa, que nós iremos entregar na casa do ganhador. Olha que maravilha! Isso tudo por causa da pandemia. Então, aí é com você, Josi. Pode dizer aí, Josinha, faça uso da palavra. Ok. Muito obrigada e boa noite aí a todos os que estão acompanhando essa live nossa de hoje. Peço ao PH que ele permaneça aí na telinha, porque palavras como as que nós ouvimos hoje, vindas de você, só pode ter sido realmente oriundas do Espírito Santo, viu? Olha, muito bonito, uma escola vivencial fantástica, onde eu anotei algumas coisinhas, porque eu gosto de estar sempre aqui anotando. Então, eu coloquei aqui informações maravilhosas que você trouxe. E dentre elas, tem aqui que a vocação é honrar o reino de Deus e com reciprocidade. Algumas outras também, a vocação é acolhida, são palavras que ajudam a fortalecer a fé. E aí vem o seu
final, fechamento, assim, que realmente abarcou toda a sua fala da noite de hoje, quando você fala de Mahatma Gandhi, que não existe um caminho para a felicidade. Então, a felicidade já é o caminho. E depois cita João 14. Perfeito. Então, nós ficamos, assim, agraciados com a noite de hoje. Você está, assim, sendo nessa noite um canal de graça, um canal onde foi totalmente usado para evangelização dos nossos irmãos, não só do GED de Teixeira de Freitas, mas de todos os GEDs aí presentes. E eu gostaria de te pedir um número de 1 a 43. Ô Cid, qual é seu número? Olha, Fala. 33. Quanto? 33. Opa! Não! Não. Só não vou dizer que é marmelada porque o sorteio está comigo, estamos em residências diferentes. Mas eu vou mostrar. Ah, eu acho que não dá para ver por causa do clarão. Peraí. Vai para cá. Mário Hércules! Mário Hércules! Agora nós precisamos saber se Mário Hércules está presente aí. Ele precisa digitar no chat. Ok, ganhei! Porque se não tiver, até o final da live, a gente vai fazer um novo sorteio. Não é isso, Regina? Muito bem. Só leva o presente se o ganhador digitar aqui. Oba, ganhei! Se não tiver, a gente vai sortear outro número. Exatamente. Então, vamos ver aí se o rapaz está presente. Vamos aguardar. Nós vamos colocar. Eu gostaria de aproveitar e dar parabéns aos aniversariantes, Josi. Hoje nós temos aniversariante Cristina Astori, né, a nossa querida Tina. Ontem nós tivemos a nossa querida Lauren. Lauren. Fez aniversário ontem. E assim, a gente gostaria de, toda terça-feira, parabenizar os aniversariantes da semana, né? Então, sintam-se todos abraçados pelos irmãos cursilistas, os irmãos decolores. Que Deus possa trazer muita saúde. É o que nós precisamos pedir no momento, né? Não, PH? Saúde. Saúde e paz. É verdade. Sem contar que, nossa, que mês de agosto de mulheres bonitas, né? Fazendo aniversário. Então. Vamos lá. Mário Hércules já se manifestou? Não se manifestou, Josi. Não vai levar esse presente, né? Não vai. Então, vamos aí a um novo número. Vamos ao novo número. Quem sabe que sai o Cid agora? Número 7. 7, deixa-me ver. Os 4 elementos da natureza e a Santíssima Trindade. Eu acho que o número 7 não é do GED Teixeira, porque eu anotei todos os nomes que estavam na live. Vamos lá. Mário Hércules falou: oi, Josi. Chegou da onde? Ele chegou? Chegou agora? Onde, menino? Você assistiu Escola Vivencial, sim ou não? Isso. Cita aí um exemplo, uma fala. Uma frase de PH. Exatamente. Então, falando em saúde, né, PH? Nós estamos aí passando por essa pandemia. A gente tem pedido tanto essa misericórdia de Deus, não é? A misericórdia de Deus sobre as pessoas, sobre o mundo todo, porque não está sendo fácil. Mas dizer também que muitos irmãos cursilistas já tiveram o vírus, já conseguiram passar por ele, graças a Deus, todos, né, tiveram sucesso aí, conseguiram sair do vírus. Mas pedir a Deus que continue com essa misericórdia, pedir à Mãe Rainha que continue intercedendo por nós. Nós estamos fazendo aqui, PH, de segunda, quarta e sexta, o nosso terço mariano através do Instagram do Cursilho de Teixeira de Freitas, do GED Teixeira de Freitas. Josi, é com você, ó. O Mário fez uma observação ali. Então,
Então, falando aí em misericórdia, vamos ter misericórdia do rapaz. Ele precisou se ausentar por alguns minutos para fazer uma prova. O que é que vocês acham? Fica aí a resposta com a bancada. PH, o que você acha? Eu tenho certeza. Ele só Oi? saiu porque ele só saiu porque o filho dele lá, aquele moleque bonitão que estava na foto com ele no carro, que eu falei lindos, chamou ele, papai, ele teve que sair, tá certo. Ele saiu para fazer uma prova, PH. Ele já se explicou. Olha lá. Deus te abençoe, meu tio. Deus te abençoe e te guarde. Você sabe o que é esses cursos online, né? A prova você tem que fazer na hora que dá, né? Então, Josi, você está aí com o Guia do Peregrino? Eu estou sim. Então, vamos pegar ali, vamos fazer a oraçãozinha final ali. Nada muito longo, na página 13, Josi. Vamos pegar ali. Eu leio um pedaço. Você podia ler Dai, Senhor, um coração puro, para a gente finalizar, afinal de contas, já temos 1h31 aqui, né? Página 13 ou 12? 13. Aí você 13. pega lá do meio para o fim. Vou ler o primeiro, Josi. Confiantes em vossa bondade, eu vos peço. Calma aí, Regina. A minha página 13 não é essa, não. Não? Então Não. tá. Então vamos aqui. Dai-me, Senhor, um coração puro e cheio de ardor, para cumprir a missão que me reservai. Certo de vossa misericórdia, eu vos peço. Perdoai minhas omissões, minhas faltas e minha alienação, para comigo mesmo, minha família, minha comunidade e para com aqueles com os quais convivo em meus ambientes. Certo de vossa graça, eu vos peço. Dai-me força para ser pedra viva na construção do vosso reino e coragem para renunciar os meus caprichos e assumir a minha cruz de cada dia na certeza de que eu sou vosso. Por tudo isso, quero me comprometer juntamente com meus irmãos e irmãs a encarnar em minha vida a oração que agora vos dirigimos. Todos. Pai nosso, que és no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Muito bem. Boa noite a Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gostaria de deixar um abraço apertadíssimo para você, PH. Outro abraço apertado, um pouco menos apertado, no Marcos Paulo, viu, Josi? Um grande abraço para você. Pode apertar, ele está ouvindo. Um grande abraço a todos que estiveram conosco. Fiquem com Deus, fiquem bem e vamos buscar a nossa felicidade juntamente com Deus, que é todo-poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Decolores! Decolores! Viva a vida! Decolores é a primavera florindo caminhos. Decolores são todas as flores, são os passarinhos. Decolores é o arco-íris, caminho de luz. Vejam todos que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Vejam todos que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz.
Viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito no seu coração. Viva a vida e desperta na fé ardorosa de ser bom cristão. Todos juntos, de mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão.